Capítulo 2 de Juízes, versículo 6. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um à sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos, que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança, em Timnate-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e toda geração após ela, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adotaram e provocaram o Senhor à ira. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam, e os entregou nas mãos de seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Porque por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles, para seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Suscitou o Senhor juízes, que os livraram da mãos dos que o pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhe suscitava juízes, o Senhor era como juiz e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que os seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os. Eles nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança, que eu ordenara a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei mais de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para por elas pôr Israel à prova, se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações, e não as expulsou logo, nem as entregou na mão de Josué. São essas as nações que o Senhor deixou para por elas provar a Israel, isto é, provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isto tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. 5 príncipes dos filisteus, e todos os cananeus, e sidônios, e heveus, e habitavam as montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada do Ramate. Estes ficaram para, por eles, o Senhor pôr Israel à prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que havia ordenado a seus pais por intermédio de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus,
dos heveus e jebuseus. Tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram suas filhas, suas próprias, aos filhos deles e rendiam culto aos seus deuses. Meus irmãos, um texto grande daqueles que, como pregadores, temos a grande tentação de evitar. Mas há mais ou menos, praticamente 5 anos atrás, um professor de Novo Testamento abriu sua Bíblia nesse texto e trouxe alguns esclarecimentos que falou muito ao meu coração. Guardei essas anotações e nunca mais mexi nelas até essa semana. E essa noite eu quero ouvir de novo essas palavras e parte do que o Senhor falou ao meu coração e falar com os irmãos esse texto aparentemente duro, complicado e longo. O que podemos ver desse texto a respeito do nosso Deus e de nós mesmos? O pastor Joer Correia Batista, na época, trouxe para nós, à luz desse texto, uma ilustração muito contundente ao que acontece nesse texto. Ele conta a história de um símbolo americano chamado Tie Yellow Rainbow. Esse símbolo se tornou clássico e hoje é usado, mas certamente sem muito entendimento daqueles que usam desse símbolo, sobre o que ele significa exatamente na sua origem. Até mesmo porque há controvérsia sobre a sua origem. Uma delas nós vamos destacar aqui, que é uma fita amarela amarrada às vezes ao corpo, à testa, amarrada às vezes em algum objeto, como foi usado alguns anos atrás na guerra do Iraque, quando alguns dos seus estavam voltando para casa, filhos, maridos, amigos, e o povo americano se utilizou mais uma vez desse símbolo, como por vezes usou. E uma das principais teses a respeito desse texto, desse símbolo, está num filme que também foi interpretada na música de Tony Orlando. Quando nesse filme mostra a vida de um homem, pai de uma família, que comete algum crime hediondo, um crime horrível, e ele vai viver alguns anos encarcerado, alguns bons anos. E no meio daquele processo de reabilitação, de inclusão ali dentro, e reclusão, ele não manteve contato com a sua família. Por nenhum dia, por nenhum motivo, ou melhor, por nenhuma via, ele não teve nenhum contato com a sua família. Por vergonha, por medo, por constrangimento, por falta de dignidade, ele não mandou e não recebeu nenhuma notícia. Mas cumprida a sua pena, pago ali a sua pena, ele vai ser liberto. E saindo da prisão, ele decide testar a possibilidade de voltar para casa. Escreve uma mensagem à sua família, que morava ainda no mesmo lugar, dizendo: se houvesse a menor possibilidade deles o quererem de volta, que eles amarrassem uma fita amarela no carvalho, que muito provavelmente ainda estava na porta de sua casa. E chegou então o dia que ele realmente vai embora, e ele estava num ônibus, e não teve coragem de olhar quando o ônibus já estava virando a esquina da sua casa, da quadra de sua casa. Então ele fica de costas e pede ao motorista: por favor, olhe no meio da quadra, há uma casa com carvalho na porta. Olhe se porventura há uma fita amarela ali. Ele não tinha a menor condição emocional de encarar aquela realidade por conta própria. E o motorista logo disse: sim, tem. E quando ele olha, se vira e olha, não tem nenhum galho daquele carvalho sem uma fita amarela. De ponta a pé, em todos os seus galhos, há uma fita amarela. Aquela era a mensagem clara que ele podia ouvir, que você pode voltar para casa.
Você deve voltar para casa, nós o queremos de volta. Apesar dos pesares. Apesar do que você fez. Nós estamos te esperando desde então. Essa era a mensagem daquela fita. Bom, talvez seja essa a principal das teses que nós encontramos para dizer sobre esse símbolo tão usado nos Estados Unidos. E quando eu olho para esse texto, nós podemos ter diversas abordagens para ele. Quando você se acompanhou com atenção à leitura desse texto, percebe uma fé que não foi transmitida aos filhos, percebe pessoas que se obstinaram nos seus maus caminhos e não se apartaram deles, percebe Deus os castigando, prometendo castigo, percebe Deus se irando, percebe esse povo adorando outros deuses, percebe várias coisas. Diante dessas informações, nós podemos ter diferentes abordagens desse texto. Por exemplo, você pode pegar aqui e olhar nesse texto o fato de que Deus, ele é vingativo. Esse Deus do juiz é um Deus que de repente pega o seu povo e o trata exatamente consoante as suas obras, porque fizeram o que é mal, então lhe acende a ira e o Senhor pega pessoas e povos e oprime o seu povo. Então você pode olhar com esses olhos para esse texto e dizer: o Senhor de fato é vingativo. E responde na hora e na lata ao seu povo. Essa é uma abordagem, apesar de extremamente limitada e de não todo respeito ao texto. E uma outra abordagem que você pode ter é pensar num Deus comercial nesse texto. Um Deus que, de acordo com a minha atitude, ele responde. Se eu for bom, então a minha vida será boa. Se eu for ruim, então a minha vida será ruim. E esse pensamento é muito fácil para os nossos olhos ao interpretar esse texto, porque de fato, vezes por vezes, atribuímos às situações da nossa vida o nosso pecado. Quando a enfermidade chega, quando a situação financeira começa a se arruinar, é fácil que a gente culpe os nossos pecados. Deus está me castigando. E essa noção nossa, que ela é muito mais prática do que teórica, é fácil então, por conta dessa prática, eu olhar teoricamente para esse texto e achar que eu tenho um Deus aqui comercial, que de acordo com a atitude dos seus filhos, ele então retribui no sistema de troca. E nós sabemos que o restante da Escritura não mostra muito isso. Principalmente porque nesse texto há a palavra aliança, que é uma atitude unilateral do Senhor, que toma a iniciativa de colocar um anel no dedo do seu povo e não pergunta se eles querem. Então acho que não cabe e não faz total juízo ao texto. E por incrível que pareça, há mais algumas possibilidades de interpretação. Eu posso olhar para esse texto e ver um Deus indolente. Um Deus que, apesar de tudo que esse povo faz, ele praticamente fica na promessa de castigar. Como às vezes pais que prometem um castigo dos seus filhos: se vocês se comportarem assim, se vocês fizerem tal coisa, se você sair. E de repente o menino sai mesmo, o menino faz mesmo, e o pai fala: se você sair de novo, se você sair mais 100 vezes, você vai ver comigo. E às vezes nós podemos tentar entender esse texto dessa forma, porque algumas coisas parece não acontecer com o peso que Deus anuncia em certas frases. Então pode ser uma tentação do nosso coração olhar para esse texto também dessa forma. Mas apesar dessas possibilidades, e acreditem, nós podemos ter essas possibilidades ao estar lendo esse texto, eu quero chamar a atenção dos irmãos para um outro foco. Um texto certamente violento, com muita repreensão. Eu quero tentar ver com vocês aqui o amor de Deus. Como é possível ver o amor de Deus num texto que fala de tanta ira, tanta repreensão, tanta palavra pesada para disciplinar o povo de Deus? Mas eu quero chamar você para enxergar o amor de Deus aqui. Romanos nos diz que Deus prova o seu amor conosco como? Em tendo Cristo Jesus morrido por nós, essa é a prova maior. Eu só estou mencionando isso para os irmãos porque eu não quero que vocês percam de vista essa verdade.
para que a gente possa ver se há fitas amarelas nesse texto ou não, para o nosso coração essa noite. De que maneira o autor desse livro mostra o amor de Deus a nós? Como eu posso encontrar ou enxergar esse amor num texto tão cheio de ira do Senhor? E eu quero que você mantenha essa pergunta aberta, quero que você mantenha essa pergunta em mente, para que a gente responda ela daqui para frente. 2 aspectos eu preciso considerar de pressuposto antes de falar de 4 verdades. Os 2 aspectos são quem são essas pessoas que Deus chama de seu povo. E o autor desse livro, ele vai usar palavras selecionadas para descrever quem são essas pessoas. Olhe comigo novamente o versículo 11 e 12. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins, deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram a ira do Senhor. O autor vai falar sobre a maldade da atitude, da disposição do coração dessas pessoas, que de uma forma muito simples, basicamente, se viram, e dão as costas a Deus, trocando Deus por outros. E a ideia aqui é os deuses das gentes ao redor, ou seja, são deuses culturais, regionais, são atrativos espirituais que estão por perto, estão na cultura, estão muito perto dentro de casa. Esses deuses foram os substitutos do grande Deus de Israel. Por isso fizeram o que era mal diante do Senhor. Eles abandonam o Senhor, eles saem de perto do Senhor, eles deixam o Senhor de forma deliberada e vão provocar a ira do Senhor. E se nós olhamos mais atentamente para o versículo 17, o termo aqui pesa muito mais do que o Senhor está revelando através desse autor. O versículo 17 que diz: contudo não obedeceram aos juízes, antes se prostituíram. É certo para nós que a prostituição matrimonial é algo completamente democrático no nosso juízo, porque de fato o casamento é algo puro, instituído pelo nosso Senhor, biblicamente orientado, e a prostituição entra aqui agora também na forma de adultério, também na forma de fornicação, e nós entendemos isso como algo completamente abominável. O Senhor não tem que explicar nada disso. E o autor de Juízes pega essa mesma palavra, como em outras ocorrências da palavra de Deus, para dizer que o povo dele está se prostituindo, porque há um matrimônio com Deus, e eles estão trocando esse matrimônio com outros deuses, com substitutos do lugar de Deus. E isso é pesado, mas não é a única palavra para descrever o desvio do comportamento e das afeições desse povo, porque se eu leio o versículo 19, eu vejo também: sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que os seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando eles, não deixavam as suas obras, nem a obstinação dos seus caminhos. Já viu birra de menino? E já viu menino apanhando e dando birra? E não querendo largar o comportamento? Mesmo debaixo do cinto? Ou de cima, ou de lado, seja lá por onde ele venha, e se estica no chão e chora, e prefere apanhar do que largar o seu caminho? Pois bem, eu já fiz isso. Minha mãe tinha um terrorismo de querer me bater quando eu ia tomar banho, porque certamente seria mais eficaz. Não é de forma alguma boba nesse momento, então, de fato, ela cumpria com o que ela falava quando se tratava de vara, e era vara, porque não retende do seu filho a vara, então ela, biblicamente orientada, me batia de vara. Tinha motivos para não gostar da Bíblia. Então, certa vez, e por vezes, a criança, eu, no caso, orgulhosamente e estupidamente, segurava choro. Tipo, o que você está fazendo está doendo muito, mas eu não vou deixar a senhora saber, porque eu não quero te dar esse gosto. Sabe o que acontecia? Ela batia mais, até que
percebesse que algum efeito surtiu. Esse comportamento não é um comportamento infantil. É o nosso comportamento desviado diante do Senhor. E esse povo obstinadamente não largava o seu caminho. Mesmo com a ira e o juízo do Senhor atrás deles, colocando nações atrás deles, eles não arredavam o pé da sua desobediência. Nada os demovia do lugar, nada os retirava daquele caminho, não tiravam o pé das suas convicções firmes que feriam o coração do Senhor. E o texto vai falar disso também. Mas ainda um outro aspecto, que vai dizer sobre o como esse povo foi tratado e agiu. De modo que as gerações já não conheciam a palavra de Deus. Esse povo aqui não é um povo apenas vigente, mas está falando de gerações após gerações. Está falando de um grande período, onde se levantou juízes e morreram juízes. E o que aconteceu é que esse povo não comunicou a fé a seus filhos. Não comunicou a fé a seus filhos. Enquanto o Salmo 78 está dizendo para a gente a seguinte verdade, que eu vou ler para os irmãos: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca, abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não os encobriremos aos seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Esse salmo confronta a realidade do povo de Deus em Juízes, porque à medida que essa geração ia abandonando o caminho do Senhor e o temor ao Senhor, o temor das coisas de Deus, os seus filhos já não conseguiam ver pais tementes a Deus, os seus filhos já não conseguiam ver pais crédulos, crentes, devotos ao Deus de Israel, em suas práticas, em seus hábitos, em suas concepções, e cada vez mais pais mundanos e pagãos, cada vez mais pais que negociavam sua fé e pareciam cada vez mais com os outros povos, e os filhos não aprendiam quem foi o Deus de seus pais. E o texto vai dar um exemplo dizendo: eles não conhecem a guerra, e esse povo não deveria conhecer mesmo, porque eles não estavam em guerra. O texto está querendo dizer de uma coisa muito específica, meu irmão. A guerra pleiteada pelos pais dos pais era uma guerra que era vencida ou perdida conscientemente pelo poder de Deus. O que eles não sabiam era quem estava à frente da guerra, de quem era a guerra, e era o Senhor que pleiteava todas elas. Eles não aprenderam isso. Eles não aprenderam o temor do Senhor. O último texto que eu quero lembrar com os irmãos é Deuteronômio 31, verso 12 e 13, que diz: para que os filhos aprendam o temor do Senhor sinteticamente. Temor do Senhor é uma coisa que nós aprendemos, nós não nascemos sabendo. E por vezes pais têm se secularizado e seus filhos não têm aprendido o temor do Senhor. E nós não temos ensinado isso às gerações perto de nós. A pessoas perto de nós, elas não veem em nós o temor do Senhor. E é para isso que a lei e a palavra do Senhor foi levantada, para que a gente aprenda o temor do Senhor. Quando nós negligenciarmos, amados, a lei e a palavra do Senhor, como essas pessoas fizeram, como aprenderemos o temor do Senhor? Como? Esse povo foi com a sua natureza perversa, se misturando a outros deuses, serviram a Baal e Astarte, serviram aos Baalins e Astarote, que são seus respectivos plurais. Esse povo chegou a tal ponto dos seus desvios, e meu irmão, não negligencie a força de um desvio, que chegaram a não e simplesmente ir cultuar o outro Deus lá, mas trouxeram para cá, para a casa de Deus, e começaram a misturar dentro do culto, e você já não sabia se era culto a Deus de Israel, ou a Baal, ou a qualquer coisa. Meus irmãos, é no culto a Baal que tem um Deus chamado Moloque. Vocês conhecem a história desse Deus?
onde ele era feito de ferro, e crianças vivas eram colocadas nos seus braços esticados, e fogo era ateado de baixo. Esse era o deus Moloque. Por isso evitem chamar seus filhos de moleque, porque vem daí. Se é que chama, né? Misericórdia. E outro que é Baal, em suas derivações, porque também Baal se manifesta com formas regionais. Uma escavação praticamente recente da última década vai mostrar que vasos foram achados em cultos dessa época. Quem sabe não foi feito por pessoas crentes em Deus de Israel, misturadas com outros deuses. E nesses vasos tinham ossos de criança separados do corpo, porque não cabiam dentro do vaso, dedicados a Baal. Meus irmãos, isso aqui estava dentro do culto. Como é que um negócio desse pode acontecer? Muito simples. Negligencia o pecado, negligencia o coração que começa a desviar e não ter prazer nas coisas de Deus, que começa a não querer ouvir a palavra de Deus e a não ter prazer na presença e no caminho do Senhor, e principalmente perde o rumo do temor a Deus. E é exatamente por esse ponto que eu quero repetir essas palavras ao meu coração, porque se nós perdermos a noção de temor ao Senhor, tudo pode acontecer na nossa vida. O nosso coração não tem limites para a maldade, infelizmente. E esse povo é um reflexo disso e nos representa. E meus irmãos, esse sincretismo aqui aconteceu lá, muito tempo atrás. E se nós damos uma passeada pelo evangelicalismo brasileiro ou, sei lá, norte-americano, a coincidência vai ser grande demais para ser mera coincidência. Porque tem cultos aí que não sei se parecem cultos mesmo. Isso estava acontecendo aqui com essas pessoas. E infelizmente aconteceu mesmo. Este é o quadro. Esta é a situação para onde Deus manda o registro ser guardado. Eu quero esse texto na perícope e ele está aqui diante dos nossos olhos. Esta é a situação desse povo. E eu pergunto para você, meu irmão, como encontrar o amor de Deus aqui? Como encontrar Deus nos amando diante de um reflexo tão complicado, tão decadente, de tanta maldade exposta a nós, que é o reflexo do nosso próprio coração? Como Deus prova que nos ama diante desse texto? Por incrível que pareça, as respostas possíveis são simples. Eu quero pensar em pelo menos 4 delas com os irmãos. A primeira delas é óbvia. Apesar de tudo isso, apesar de tudo que fizeram, apesar da sua prostituição diante do Senhor, apesar da sua maldade, o Senhor está irado com eles. O Senhor está com as suas atenções voltadas para eles. E se Samitiba acertou ao dizer que quem ama educa, quanto mais o nosso Deus, que não substitui esse povo por um povo melhor, mas repreende. E só prova uma coisa: Deus continua interessado nessas pessoas. E levanta-lhe a ira como a figura paterna que se importa, a que se importa, que é capaz de ficar irado com seu filho porque quer o bem dele, porque se importa com suas atitudes, com os caminhos que ele tem tomado na vida. Nem todos nós temos essa referência paterna para lembrar, mas principalmente para você eu digo que Deus teve essa atitude paterna, ao irar com seus filhos e não os consumir, muito pelo contrário, tolerá-los apesar do que fizeram, dizendo que não quebraria sua aliança. Essa é a primeira resposta para essa pergunta. Deus os amou apesar do que fizeram. De forma alguma isso é um aval para mim, para você e até mesmo para eles, fazermos o que quisermos diante da presença do Senhor, a despeito do que Ele gosta, do que o agrada. De forma alguma. De forma alguma. Olha o versos 14 e 15, o que diz.
Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu nas mãos dos espoliadores que os pilharam, e os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles, porque onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. É isso que o Senhor faz diante da maldade desses homens. Mas a mão do Senhor não sai de perto deles. É um pai vigilante, que não tira os olhos dos seus filhos, terríveis filhos, mas ele não tira os olhos deles. E a mão do Senhor vai com eles aonde quer que eles vão. Essa é a verdade do texto. E no versículo seguinte, suscitou o Senhor juízes. Esses juízes eram homens levantados por Deus para resgatá-los das mãos dos opressores. Mas diz o texto, que morrendo o juiz, voltaram à reincidência dos seus maus caminhos. A bondade do Senhor não é suficiente para convencer esses homens de que obedecer ao Senhor é melhor. Mas o Senhor continua, e mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, insistindo com eles, e não os larga. O Senhor os enfrenta, o Senhor os derrota, o Senhor vai contra eles, eles iam para a guerra, o Senhor estava do lado dos inimigos, e vinha contra o seu povo, porque o Senhor queria repreendê-los, e jamais largá-los, porque o Senhor fez uma aliança com eles, uma aliança que não seria quebrada. Em segundo lugar, primeiro ele responde amando apesar de sua maldade. Em segundo, Deus prova o seu amor afligindo o seu povo, que é a transição mais óbvia dessa postura de Deus, e não ao sair de perto deles. Mas como eles não abandonavam a maldade, o Senhor os afligia com toda sorte de aflição. Ele quer que esse povo aprenda o temor a Ele. E se você observa as frases do texto, Deus é insistente em dizer que traria sobre eles a aflição. E Deus realmente se levantava para afligir aquele povo, para tirar deles toda a pompa, às vezes tirar deles a alegria, e castigava o seu povo com seriedade. Meus irmãos, o que acontecerá com igrejas quando perderem o temor do Senhor? Convido você a só lembrar algumas situações da Europa, principalmente. Igrejas belíssimas, belíssimas catedrais, que hoje são, de fato, excelentes pubs, mas dos mais chiques possíveis, porque de fato aquela arquitetura serve um ambiente assim aconchegante, a meia luz, meio gótica, para você tomar ali o seu, sei lá, o que eles gostam de beber. O que aconteceu com essas igrejas? A história conta como elas foram perdendo o temor do Senhor, como foram questionando a autoridade das Escrituras na sua vida. Quem fechou essas igrejas, meus irmãos? Deus fecha. Deus aflige o seu povo. E Deus afligiu esse povo. Quem podia escapar desse Deus? O seu povo não era um exemplo, porque onde quer que eles iam, o Senhor ia atrás e os afligia de forma séria e implacável. Mas há também uma terceira verdade que prova o amor de Deus. Embora Deus traga aflição sobre nós, Ele não faz isso sem compaixão. Versículo 16. Suscitou o Senhor juízes que os livravam da mão dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e o adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andavam seus pais, na obediência aos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era como juiz, e os livrava das mãos de seus inimigos.
todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Quem mandava esse povo oprimir o povo de Deus? O próprio Deus. Quem os apertava? O próprio Deus. Quem os afligia? O próprio Deus. Quem ia contra eles na guerra? O próprio Deus. E quem levantava juízes para os resgatar? O próprio Deus. Quem livrava eles? O próprio Deus. Porque esse mesmo Deus se compadecia dos gemidos do seu povo. Que Deus mesmo, pela aflição, provocava no coração do seu povo, para que eles aprendessem a coisa mais importante da nossa espiritualidade: o temor ao Senhor. O Senhor não poupará aflições para que o nosso coração não se desvie do seu temor. A gente precisa aprender isso. Desesperadamente aprender isso. E esse ciclo vicioso se repete, o texto mostra isso. O povo era resgatado, estava tudo bem, de repente começava a pecar, Deus mandava então uma nação, prendia eles oprimidos, gemiam, clamavam, choravam, Deus levantava o juiz, libertava eles e o ciclo continuava. E Deus não se cansa desse ciclo, porque Deus é paciente em ver o nosso coração voltando para Ele. Ele não se cansa disso, Ele se compadece. E por último, verso 21 e 22 verso 21 e 22. Também eu não expulsarei mais diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para por elas, por Israel, a prova, se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações, e não as expulsou logo, nem as entregou na mão de Josué. O Senhor coloca o seu povo à prova. Essa é a terceira forma de Deus provar o seu amor nesse texto. Deus prova o seu povo, o que é muito diferente da aflição. Porque a provação não é algo necessariamente ruim. Muito pelo contrário, na ocasião desse texto, é para pôr Israel à prova, se guardará ou não o caminho. É uma oportunidade de nós conhecermos o nosso próprio coração e sabermos o quão perto ou distante do Senhor Ele está. É para isso que servem as provações, para testarem o nosso próprio coração. Deus já sabe onde o nosso coração está, mas quer que nós tenhamos consciência própria de onde as nossas afeições estão. Meu irmão, a provação é por amor, para que nós tomemos a decisão certa e voltemos a temer o Senhor, voltemos ao caminho do Senhor. Isso não tem a ver com aflição. A aflição é para que a gente se quebre mesmo, para que a gente se quebrante diante do Senhor, mas a provação é para tomarmos atitude. É para isso que Ele coloca o seu povo à prova, é para isso que Ele faz o que faz. Ele quer que o seu povo aprenda o caminho do temor. Ele quer que o seu povo saiba que Ele não é substituível e que isso, de forma alguma, é bom para o seu povo. Ele quer que a gente se lembre, Ele quer que a gente saiba que temos dono e que a gente não troque Deus por nada nas nossas vidas, por nada. Deus coloca a gente em provação para que a gente encontre o nosso próprio coração. Meus irmãos, são dessas 4 maneiras que Deus prova o seu amor conosco nesse texto, amando esse povo, apesar do que fizeram, afligindo eles, porque a aflição sempre será um mal menor na nossa vida do que perder o temor do Senhor. Nenhum grau de aflição pode ser mais prejudicial à sua vida, à sua alma, se você não tem, ou se perdeu, ou se está perdendo o temor do Senhor. Em terceiro lugar, se compadecendo, porque Ele faz o que faz com compaixão, e poupa de nós a sua mão irada, para que a gente respire, e enxergue a nossa situação, e quebrantados olhemos para Ele mais uma vez, e por último, nos provando, nos dando oportunidade para escolhê-lo mais uma vez, para mudar o nosso caminho. Mas infelizmente o nosso repertório de como Deus nos ama é muito limitado. Nós entendemos que Deus nos ama quando a vida vai bem. Entendemos que Deus parece estar distante quando a vida vai mal.
A gente precisa olhar com mais complexidade, com mais largueza as formas de Deus mostrar o seu amor conosco. O diabo não tem autoridade na sua vida se Deus não a conceder. O que fica, por final das contas, uma autoridade de Deus. E ponto. Não culpe o diabo. Não culpe os seus pecados. Deus está diante e é dono da sua vida. E Ele não vai te trocar. Por mais que você o troque, Ele não vai te trocar. A gente precisa entender mais sobre o amor de Deus. De maneiras que a gente nem imagina, Ele tem insistido em nos amar. E nem sempre temos a sabedoria para conseguir olhar no retrovisor, ou para o momento, ou para o espelho, e ver Deus realmente cuidando de nós. Que prova mais eu preciso do amor de Deus? Que prova maior eu preciso do que é que lemos em Romanos? Deus nos deu o seu único Filho. Isso é a prova final, que inclui todas as outras menores. Não faz sentido duvidar desse amor diariamente. Uma segunda pergunta que eu quero que você responda ao seu coração é: de que maneira de que maneira você, de que maneira nós podemos provar o nosso amor com esse Deus que prova o seu amor conosco? De que maneira nós podemos enxergar a fita amarela no carvalho? De que maneira nós podemos honrar a Deus, porque o carvalho está cheio de fitas para nós? Há uma resposta muito direta para isso: andando nos seus caminhos, obedecendo a sua palavra e temendo o seu santo nome. Essa é a maneira que esse amor pode ser retribuído. E é isso que Ele espera de nós. Por isso nos afligirá, por isso nos provará, mas é por isso também que terá compaixão de nós e toda a paciência em cuidar de nós. Deus continua nos amando e nós precisamos responder a esse amor acima dos nossos outros amores, acima do amor que temos ao nosso cônjuge, acima do amor que temos à nossa carreira, acima do amor que temos aos nossos recursos, aos nossos confortos, à nossa saúde. Essas coisas são as coisas mais importantes para nós, mais importantes e preciosas. E por isso mesmo é uma boa libra para pesarmos o quanto amamos a Deus. Se Deus realmente está acima e temperando e influenciando cada uma dessas coisas em nossas vidas. Esse Deus nos tirou de algo muito maior do que o Egito, como foi dito no texto. Ele nos tirou da lama e das cadeias do inferno, para nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Essa noite eu quero te chamar a responder ao amor de Deus, que tão pacientemente tem amado a sua vida e a minha vida, e que amorosamente tem nos afligido, nos provado com toda a compaixão, para que a gente volte, tome decisão e passamos a temer o seu santo nome. Vamos orar. Deus Santo, diante do teu povo pedimos graça e misericórdia. Diante do teu testemunho nessa palavra, pedimos graça, porque só a tua graça nos mantém, só a tua graça cuida de nós. Nosso coração é obstinado, nosso coração se volta para outros substitutos do Senhor. Estamos prontos para amar tantas coisas que competem com o teu nome. Pedimos misericórdia, Senhor. Misericórdia para suportarmos a aflição, para entender a sua compaixão, para entender o seu apesar de nós ao cuidar de nós.
Te pedimos graça e sabedoria e coragem para tomar decisões na provação, Pai. E não fugirmos dela, mas enxergarmos o Senhor em toda e qualquer situação de nossas vidas, mesmo as situações de adversidade, Pai, porque o Senhor fala na tempestade também. Ó Deus, traz nosso coração de volta ao Senhor, de volta a um amor que provavelmente está se perdendo. Acende em nós de novo um amor quente, flamejante, apaixonado pelo Teu nome. Leva-nos de volta a temer o Teu santo nome, em nome de Cristo Jesus.